Se o nosso ouvinte acha que os nossos sobrenomes são complicados, temos duas pessoas aqui com sobrenomes mais complicados do que o nosso, Madalena, é isso? Mais ou menos, a Adelaide Von de Put, é isso? Isso mesmo. Você é de onde? Sou francesa, na verdade, mesmo se esse nome é mais holandês do que francês. Não sou. Não é médica, você desenvolveu o site. Então, com o Mark e a Giovana, que são meus sócios. A Giovana Pique também tá aqui. Exato. Sócia criadora. Eu e o Mark, o nosso sócio, nós desenvolvemos em 2013 o Ology, que é uma rede fechada e exclusiva para médicos. Logo na sequência, a Adelaide se juntou a nós. Hoje somos nós três à frente desse projeto grande. Essas redes sociais, na verdade, exclusivas para médicos, já são uma realidade muito grande fora do Brasil. Aqui é que esse movimento começa agora, mas é exatamente a forma que a gente acha mais adequada para separar a vida profissional da vida pessoal, né? O brasileiro tem mania, mistura muito a vida pessoal com a vida profissional. Esse é um dos grandes desafios. Então eu acho que não são só os médicos que estão se confrontando agora com essas situações de exposição exacerbada nas mídias sociais, mas de forma geral qualquer profissional que queira manter a sua imagem, então está se deparando com essas situações de ter os amigos ali no Facebook, que são do ambiente profissional. No caso do médico, como tem o Código de Ética Médica, isso fica muito mais grave, né? Muito mais sério. E ao mesmo tempo uma grande dificuldade para os médicos também lidarem com essa situação, porque de repente ele tem lá no Facebook pacientes pedindo ajuda, pedindo até consulta pelas mídias sociais, o que é vetado hoje no Brasil, né? É proibido pelo Conselho de Ética Médica, Conselho Federal de Medicina, que seja diagnosticado, consulta ou prescrição, qualquer uma feita pelas mídias sociais. Então, no caso do médico, o Carlos Aro chegou aqui. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, meninas. Boa tarde. É nosso repórter de tecnologia. Você tinha falado que era o Tinder dos médicos, tudo mentira. Não é o Tinder dos médicos, é assim, mentira. Droga. Eu gostei de apelidar tudo de Tinder porque dá acesso no blog quando você coloca Tinder de alguma coisa. Muito pessoal, bom, muito bom. Já vai é lá. uma tática boa. Eu uso sempre essa. O Tinder de alguma coisa. Aí o pessoal clica, acha que é um negócio fantástico, aí nunca é. Mas é sempre outra coisa que não o Tinder. Não, é sempre outra coisa que não o Tinder. Mas aí depois que clicou, o pessoal se envolve. Posso pegar o carona nessa tua fala? Até que ponto é saudável? A gente observa muito hoje, né, com os wearables, né, os vestíveis e tudo mais, os médicos se empolgando bastante com a coleta de dados sobre o paciente, poder saber mais sobre ele, e as redes sociais, de certa forma, entram um pouco nisso. Aí você menciona que não é interessante esse contato, tem resoluções que falam do contato e diagnosticar a distância, mas em que momento é importante essa conexão com o paciente através de uma rede social? É importante de algum modo na avaliação de vocês? Ou não? Isso deve estar mascarado por uma coleta de dados, por um aparelho, sem o contato direto ali no chat, por exemplo? Não, então, na verdade, com certeza a telemedicina e todas as tecnologias que estão entrando vão ajudar muito o médico a seguir os pacientes e a ter diagnósticos mais e mais seguros, na verdade. A proposta do Ology é mais a colaboração entre os médicos mesmo. A ideia de poder submeter um médico do Piauí, submeter um caso complexo e poder ter o apoio de especialistas em São Paulo, tudo isso vai ficar facilitando num ambiente que fica seguro para o médico. É um fórum para os próprios médicos, que não deve estar aberto para o paciente. Exato. No caso do Ology, a ideia é realmente de restringir, por várias razões, mas a primeira para permitir ao médico de se proteger, para ele ter um lugar adequado para essas conversas, para ele ter um lugar também onde ele pode encontrar todas as informações, as ferramentas que ele precisa no dia a dia dele. Então, a ideia de trazer um ambiente social, a medicina é uma profissão muito social, por essência. Lado social com os pacientes, o lado social com os médicos, a interação com outros profissionais, e é devolver um lugar onde ele pode fazer tudo o que ele precisar sem encontrar pacientes, sem bias de ter uma ferramenta própria dos laboratórios, ou um ambiente neutro, exclusivo e dedicado para a classe médica mesmo. E como que faz isso? Porque, assim, existe entre os médicos uma grande vontade de cada vez mais tornar isso realidade. E eu explico, você nunca sabe quando um caso muito complexo vai chegar. Então, assim, o caso muito complexo, ele não vai chegar só na Universidade X, que tem o doutor, que é o papa do assunto,
Ele pode chegar num pronto-socorro do interior do Mato Grosso. Que não tem a mínima estrutura, de repente, pra atender. Que não tem né? estrutura, mas que tem um cara que olha aquilo e fala, isso aqui não é virose. Sim. Isso é um negócio mais complicado e eu preciso de ajuda até para alguém me dizer como é que eu faço o diagnóstico com isso que eu tenho aqui na mão. Se eu posso tirar essa pessoa daqui ou não. Existe já em algumas secretarias uma tentativa disso meio por teleconferência, não é isso? Existe. Eu já acompanhei, mas aí não soluciona todos os casos, porque você só pode botar os pontos dessa teleconferência onde é público. O cara, ele tem que falar com o profissional que é indicado pelo governo. Ou seja, você limita os hubs dessa rede, né? Exato. Que em tese não tem que ter limite, né? Exato. O que vocês fazem assim, eu quero falar com o doutor não sei quem, que é amigo do meu amigo e que agora ele opera lá em Harvard. Eu posso falar com ele, é isso? Na verdade, a gente tem... Hoje a rede é fechada para médicos do Brasil, né? Então, quando a gente fala de Harvard, aí estaria... Médicos brasileiros. Tem médicos brasileiros que estudaram em Harvard e que estão lá, com certeza. Mas a ideia é ter um ambiente, até pela questão do CRM, que precisa ter para logar, né, na rede social. Você precisa ser um médico credenciado. Então Acho que eu ia perguntar como vocês fazem esse filtro através do importante do que seja através da base do CFM mesmo, na verdade, mas falando dessas iniciativas do SUS que eu acho muito valiosas mesmo, a gente vê, por exemplo, no Sul, em Santa Catarina, uma triagem feita por dermatologistas para encaminhar e fazer uma pré-triagem para câncer de pele. A ideia também do Ology é oferecer a qualquer médico e não restringir os acessos. Então a tecnologia oferece realmente esse potencial de diminuir as distâncias, diminuir o tempo e de poder ter respostas em tempo quase real de colegas. Tem casos de situações que foram apontadas ali, que geraram debates, discussões e no final a resolução apareceu? Tem algum caso curioso? Tem. Na verdade, no Ology tem uma área dedicada à colaboração em diagnóstico, que se chama e-diagnosis. Então o médico pode postar até em anônimo, para não se expor. A gente vê que é uma prática nova no Brasil. E postar para o caso. Esse caso que vai postar vai aparecer nos grupos de especialidade. Ele pode também direcionar e até temos o apoio do Grupo Fleury, que colocou alguns especialistas para responder a casos do Brasil todo. Então o médico tem quase certeza que vai ter uma resposta num tempo no mínimo para medicina laboratorial e diagnósticos por imagens. A gente tem um suporte mesmo. No Brasil são quantos e no mundo inteiro são quantos? Vocês têm essa diferenciação? No mundo inteiro, hoje, são 1/3 dos médicos no mundo inteiro estão conectados em redes sociais exclusivas para médicos. Eu não sabia disso. É um movimento enorme, Mas que começou em 2006, na Mais de verdade. quantas? Isso equivale ao quê? 70 22 vezes. milhões ou 20 milhões? Mais ou menos isso? 3 milhões e meio. É? 3 milhões, e meio. Porque eu vi um número aqui de 22 milhões, então... 3 milhões e meio. Uhum. Mas são muitos médicos conectados nessas redes, já usufruindo desse poder do social mesmo, né? De compartilhamento, de colaboração em diagnósticos e tal. E aqui no Brasil, a gente tem essa limitação ainda regulatória da questão da atuação do médico nas redes sociais, né? Então, o Código de Ética Médico proíbe o médico de consultar, de diagnosticar ou prescrever. O que ele pode nas redes sociais é ter uma função educacional, de esclarecimento. Então, isso coloca o médico numa posição muito delicada, porque o paciente está lá pedindo ajuda no WhatsApp, no Facebook, em tudo quanto é lugar. Então, assim, ele acaba sendo demandado. E o governo não, na verdade, o Código de Ética Médica proíbe essa interação e ainda tem a questão da remuneração, né? Em alguns países isso já é permitido, a consulta por meios digitais, e o médico é remunerado. Então, aqui no Brasil, além de tudo, ele não é remunerado. Então, tem todas essas questões que ainda precisam ser regulamentadas no Brasil, né? Então... a gente, de repente, acho que... A gente ligou pro CRM para ouvir o CRM, mas eles não quiseram falar. Tem uma coisa que às vezes incomoda, que assim, a gente tá falando isso, que ele não pode dar consulta, mas não é assim, pegar. Eu já tive vários casos de médicos aqui, milhares de anos atrás, quando eu apresentava um programa que tinha na Jovem Pan chamado São Paulo Agora, direto, a gente tinha médico que ia pro CRM por causa da gente. E o cara, todos eles ganharam, ninguém tinha dado a consulta. Mas a questão é,
existe uma vigilância maior em cima de quem, de repente, responde de um jeito que possa dar a entender que é consulta. Um cara que é mais didático, por exemplo. Mas esse aí é mais vigiado do que o que se recusa a atender. O que é um absurdo, porque é um comportamento que prioriza mais o espírito de classe do que a ética médica. O cara tá sendo ético, ele vai lá ser processado porque ele falou de graça. O cara que não atendeu é todo mundo cheio de dedos. Não deixa de ser uma função social, né? O médico dá um esclarecimento público. Em outros países não rola esse negócio tão assim, né? Olha, eu acho que essa questão dos médicos nas redes sociais é um problema global, assim, porque não só na medicina, né? De forma geral, a gente tá vendo que essa mistura entre o lado profissional e o lado pessoal nas redes sociais tá trazendo muito problema de forma geral. Porque, de algum modo, talvez já não exista mais o pessoal e o profissional. É uma figura só que tá. Você é uma figura só na tua vida. Você é médico em casa, você é médico no restaurante, você é médico no shopping e é médico no consultório. Na rede social é só mais a extensão de uma outra frente ali da sua vida. Para alguns casos, isso já está estabelecido e fica muito claro. Para a medicina, isso ainda não acontece. Na verdade, é só porque, assim, isso gera um problema enorme para o médico, né? Com relação, por exemplo, essas questões de o paciente vai lá e quer a amizade dele no Facebook. Essa relação médico-paciente, na forma tradicional, vai muito além, fica muito aquém disso, na verdade, né? Assim, esse contato, ele tá vendo o que o médico tá fazendo nas férias dele, tudo, isso não tá de acordo com a relação tradicional médico-paciente. Então, assim, é um problema, na verdade. Eu acho que essa questão de separar a vida profissional da vida pessoal é importante, na verdade, para você preservar a sua imagem e tal, porque você quer usar todo o poder do social. Então, quando você vai para uma rede social mais com foco mais pessoal, você quer colocar as fotos da tua família, da festa, de não sei o que lá. Quando você vai para o ambiente profissional, o foco é outro, né? É colaboração, é aprendizado, é atualização. Empregos. Então, é interessante dividir. Isso explica aquilo que a gente já tinha até, inclusive, falado aqui, do sucesso da segmentação em várias frentes. Eu fiz a brincadeira com as redes de relacionamento, quando eu mostrei que para as redes de relacionamento, quando as pessoas vão buscar... Isso foi enganar as pessoas para emplacar a sua pauta. E é muito sério, porque eu fiz um apanhado dessas redes todas de relacionamento. Então, desde o Tinder até uma que é só para evangélicos, outra que é só para gays, outra que é só para médicos, e eu fui mostrando que a segmentação é o caminho. E quando a gente pega as redes sociais, aquelas que não tem um objetivo específico, o relacionamento, mas sim uma rede social como de reunir pessoas, Facebook, etc., também isso acontece. Então, é o LinkedIn, e aí você começa a usar cada uma delas com o objetivo que elas têm, né? O médico talvez devesse se relacionar com o paciente apenas no LinkedIn, é mais ou menos isso. É só aquele aspecto da vida digital dele que eu tenho de ver. Isso aí é difícil, hein, gente? Então, porque eu acho que uma coisa não elimina a outra. Eu também acho. Não tem como eliminar. Porque hoje a gente não consegue separar a nossa vida nessas esferas. É uma realidade, na verdade. No consultório mesmo. Nós estamos querendo separar, assim, mas a vida não é assim. Não é. Vocês estão querendo organizar, mas a vida é caos, gente. Por exemplo, é o nosso caso, a gente é jornalista jornalista e tem muitos ouvintes que nos adicionam em Facebook, esse tipo de coisa. Você vai começar a não aceitar, por exemplo? Mas, por exemplo, no consultório médico mesmo, tem gente que vai lá pedindo uma postura profissional do médico e tem gente que força amizade, que quer ser amigo. Não é porque tá na rede social que a pessoa tá forçando, é porque o mundo tem gente que tá localizada ali, consegue discernir o pessoal do profissional. E tem gente que não. Para de querer organizar as coisas. Não, cara. Mas não sou eu que quero organizar, é que as pessoas tendem a fazer esse tipo de... É uma realidade, na verdade. Eu acho que isso não vai mudar. É uma nova realidade com a qual profissões específicas têm que lidar com mais cuidado do que outras. Advogados, por exemplo, não são só médicos. Verdade. E, com certeza, a relação paciente-médico é uma coisa que está evoluindo e que vai evoluir. Agora, pro médico, na verdade... a ideia de separar é para facilitar também a vida dele e tirar algumas e oferecer ferramentas que não necessariamente ele vai encontrar em redes sociais de massa. Claro que não vai. O que vocês oferecem, ele não vai encontrar. Prescrição eletrônica, sim. Empregos. Colaboração em diagnósticos, né? Exato. Colaboração em diagnósticos eu acho que é mais fantástico. Incrível, E para pesquisas também, né? Reunir pesquisas e trabalhos que estão sendo feitos, porque há uma dificuldade enorme no meio acadêmico de você conseguir
trazer aquilo que é interessante para você, porque tá tudo pulverizado. Exato. Né? Não, e no Ology, por exemplo, eu tenho o sistema de videoconferência. Então, qualquer médico pode criar uma videoconferência, fazer uma aula. Uma especialista que fica no Rio vai poder fazer uma aula para residentes de... Não Isso sei já qual acontece? Já acontece. A gente tem algumas especialidades que são mais ativas, como dermatologia, e a gente vê um uso crescente dessa plataforma porque ela é gratuita para o médico. Então, o médico, em vez de usar o Adobe Connect ou essas outras ferramentas que eles usam geralmente, eles têm uma oportunidade de criar, de registrar o curso e, quem sabe, no futuro, de vender esse curso online. Gente, olha, eu amei essa história. É Ology Med, é isso? Ology.com.br. Ology é OLOGY.com.br. Se você é médico, que eles vão pedir lá para sua inscrição, você já sabe como é que põe. Claro! Se você não é médico, não adianta que eles não vão deixar Nós você estamos entrar. fora, por exemplo. Podemos só acrescentar uma coisa para os médicos que estão nos escutando, ou quem tem um irmão, um amigo médico, e para compartilhar também, a gente gostaria de oferecer uma conta premium. Ology sempre terá uma versão gratuita. Dá para minha cunhada. Por favor, Tatiana. então o código que tem que entrar quando fizer o cadastro é radioatividade JP. Esse código vai ficar ativo, pode compartilhar com seus amigos. Que legal. Só para os ouvintes do Radioatividade. Exato, e para todos os amigos que querem também conhecer esse código e ganhar a conta premium, que dá acesso a recursos avançados no Ology. Tem dois modelos, então, de acesso. Tem Exato. o Free E e o o Premium. E o premium. Mas você que tá aqui com a gente, você é sempre premium. Você. É luxo que nós vamos dar pra você que é médico. Vejam só. Você que é médico, que quer uma consulta luxuosa para o seu paciente, entra no Ology, coloca lá a senha Radioatividade JP, que você vai ter acesso à parte premium. Gostei disso. Que chique, né? E nós não gastamos $1 Radioatividade milhão JP. pra dar Não, coisa não premium. precisa. Nós damos coisa que presta, premium e sem gastar o seu dinheiro. Olha que isso. beleza. É fácil. É fácil. Quero agradecer muito a Adelaide e a Giovana por terem vindo aqui. Foi muito legal. Obrigada, boa sorte pra Obrigado, vocês. boa sorte. Muito Nós obrigada a agradecemos. vocês. Obrigada. São 4h49.